Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês dois fundos imobiliários que estão caindo muito. E com base nesse vídeo, nessa análise que a gente vai fazer, a gente vai ler relatório gerencial, a gente vai ver comentário de gestor, vai ler indicadores, vai ver os números de cada um desses fundos imobiliários e eu vou deixar aqui algumas dicas importantíssimas para vocês não caírem no efeito manada. O que é o efeito manada? O efeito manada é quando você vê todo mundo fazendo alguma coisa, vê todo mundo fazendo aquela mesma coisa e você vai por influência também fazer aquela mesma coisa. E aí você acaba que não sabe o que está acontecendo e vai no efeito manada. Um exemplo disso são os fundos imobiliários que eu vou trazer hoje estão caindo muito na sua cotação. Então, muitos cotistas estão indo lá e comprando mais. E aí você vê muitas casas de análise falando: olha, oportunidade, 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 e você vai e compra por influência, acabando fazendo parte do efeito manada. Ou outro exemplo, quando muitas casas de análise indicam que aquele fundo imobiliário, aquela ação está caindo muito e não vale a pena estar investindo, e você tem ela em carteira, e a notícia influencia dizendo que quanto mais cair, quem não se reposicionar, vendendo a sua participação, se desfazendo de posição, vai acabar perdendo muito dinheiro, e você vai no efeito manada, você vê todo mundo vendendo, muitos canais do YouTube falando, você acaba sendo influenciado. Então, sempre que eu trouxer um conteúdo, analisem, estudem, peguem e anotem alguma observação para que você venha tomar decisão e não influenciada por mim ou por outros qualquer pessoas que falam aqui no YouTube. Não só no YouTube, em redes sociais, notícias, entendeu? Então, pessoal, sem mais delongas, roda a vinheta. Os fundos imobiliários que a gente vai analisar são VGHF11 e XPLG11. Ambos estão indo bastante, saindo dos seus preços aí, com PVP super descontados, diferentes setores, mas que estão sofrendo. E aí a gente vai entender, porque é necessário você, antes de qualquer decisão que você tome, mediante a sua escolha de investimento, decisão sobre desistir, continuar ou aumentar a posição em um ativo financeiro, você precisa saber o porquê de estar acontecendo aquilo. Por que está caindo tal ativo? Por que está subindo tal ativo? Por que ele se mantém em uma linha vertical? Então você precisa entender e buscando informações através de conteúdos, você precisa se informar. Então, já convido vocês para virem para a tela do meu computador, onde junto com vocês eu vou destrinchar esses dois fundos imobiliários e tentar entender junto com vocês o que está acontecendo com esses ativos. E para que você decida o que você quer fazer e não vá no efeito manada. Então tá bom? Vem para cá. O primeiro ativo que a gente vai começar, pessoal, é o XPLG11, tá bom? É um fundo imobiliário da XP Investimentos que comporta galpões logísticos. Atualmente, pessoal, ele está sendo cotado aí a R$ 104,90, como vocês conseguem ver aqui. As suas mínimas R$ 99,00, suas máximas R$ 115,53. Possui um dividend yield de 8,87, está tendo uma valorização mínima em 12 meses e só nesse mês caindo quase 4%. XPLG11, pessoal, é um fundo imobiliário muito grande, né? Possui aí mais de 3 bilhões de patrimônio, né? Está descontado aí 0,94%, né? 0,06% de desconto. Isso é um fundo imobiliário de tijolo que está com desconto, que é muito raro da gente encontrar hoje, mas é o que está acontecendo com nossos índices do IFIX. Ele possui em caixa 333 milhões de reais e possui mais de 342 mil cotistas. Então, pessoal, é um fundo respeitado e grande, porque é um valor enorme. Recentemente, ele pagou para os seus cotistas 0,78 centavos por cota. E, como vocês bem veem aqui, em 30 dias, ele teve uma queda bem grande, pessoal. Saindo aqui, ó, caindo bastante
todos os dias ele teve uma volatilidade, saindo de R$ 109 para R$ 104,90, uma queda de quase 4,6%, pessoal. Em 6 meses, nós temos aí oscilações. Como vocês conseguem ver aqui, em 6 meses ele teve uma queda apenas de 1,71. Mas é um fundo imobiliário que vem tendo uma volatilidade imensa, principalmente nesses 30 dias. Então, com base nisso, pessoal, a gente vai analisar um pouco mais sobre o relatório dele, aonde ele deixa aqui em aberto para todos os cotistas, né, na Status Invest, a gente consegue ver no comunicado ao mercado. Eu abri esse relatório aqui que a gente vai analisar, esse daqui, relatório gerencial referente ao mês de março, tá bom? Então, justamente a gente vai analisar esse relatório e com base nesse relatório a gente vai tentar entender o porquê dessa queda e quais são as ideias e os objetivos que o fundo tem para melhorar isso, porque é um fundo gigante e que muitos cotistas têm cotas, né? Você viu, 342 mil cotistas tem nesse fundo. Então vamos tentar entender um pouco sobre ele. Relatório referente ao mês de março, vocês conseguem ver aqui março de 2024. E a gente tem aqui o comentário do gestor. Muito importante, saliento sempre para vocês, pessoal. Muito importante a leitura do relatório gerencial para os fundos imobiliários e a leitura do resultado trimestral para as ações. Vocês precisam ler, vocês precisam estudar. Não adianta você querer estar investindo só no oba-oba, você vai ser comido pelo mercado. Você precisa estudar o ativo que você tem em carteira, tá bom? Então a gente vai abrir aqui o relatório referente a março do XPLG e ler um pouco do comentário do gestor. Eu não vou me estender, vou pegar só o que é interessante, que ele mesmo já salienta aqui. Neste mês, a inadimplência do fundo foi equivalente a 12,2%. Isso aqui já é interessante da gente estar vendo. É um indicador que a gente precisa sempre estar de olho. Da receita de locação mensal, que 2 pontos percentuais já foram equalizados no início de abril. E aqui ele explica, ó, vamos lá. Ainda em relação ao dia, o dia é a rede dia de supermercados, tá bom? Entenda muito bem isso. Quando ele fala ao dia, é o locatário, né? Que o locador é o XPLG e o dia, a rede dia de supermercados é o locatário, aonde está tendo um problema aí, a gente vai entender agora. A gestora e a administradora contrataram assessores jurídicos para a defesa dos direitos do fundo nos âmbitos extrajudicial e judicial do dia, que acompanharão o desdobramento do pedido de recuperação judicial ajuizado pelo Grupo Econômico DIA, bem como trabalharão na execução de garantias locatárias, adotando os melhores esforços para minimizar os impactos do fundo, visando a preservação de níveis atuais de rendimentos. E aqui, pessoal, vocês conseguem observar que ele fala que o DIA está em recuperação judicial. E o DIA também é um locatário do XPLG, influenciando isso a inadimplência, e influenciando isso a rentabilidade do fundo. E, consequentemente, nos dividendos dos seus acionistas. E, consequentemente, na queda brusca da cotação do fundo imobiliário. Então, está tudo ligado. Você está vendo que consegue já ligar? E aqui a gente desce mais um pouquinho. Nós vemos aqui o que eu vou mostrar para vocês. É a quantidade de locatário que eles têm. Não vou estender mais sobre explicações do XPLG 11, porque não é o foco. O foco é trazer a queda brusca dele e o motivo ao qual. Eu já deixei grifado aqui, vocês conseguem observar, ó, que aqui é a participação do dia em relação ao XPLG. Ele tem aqui no galpão de Americana 30 mil metros quadrados. É um contrato típico atípico pelo IPC, FIP 3,1% de participação. Eu também deixei grifado aqui a rede Via Varejo, que também faz parte de locatários do XPLG, que recentemente também está sofrendo com relação às suas ações e a rentabilidades. Dívida muito alta, 4% ela possui também para a gente ficar de olho. Então, o XPLG 11 tem um histórico de clientes difíceis. Então, aí eu deixei grifado aqui sobre o fato relevante e inadimplências do dia. Aqui ele deixa no final do relatório, o gestor muito bem também transparente com relação a isso, os comentários
das situações que está acontecendo. Em amarelo eu deixei, ó, da rescisão antecipada do contrato de locação do imóvel, o dia deverá incorrer no pagamento das verbas rescisórias, incluindo, mas não se limitando, à indenização correspondente à multiplicação do aluguel vigente à época. A rescisão pela quantidade de meses a incorrer até o dia 31 de 12 de 2024. Ou seja, o dia rescindiu o contrato. Não quer mais ficar com um galpão e espaço. O que é que o XPLG fez? Beleza, saia. Agora você vai pagar a multa. A multa é até 2024, do dia 31 do 12, beleza? Aí o dia, beleza, vou pagar. Pegou e foi-se embora. E aí o XPLG alugou para o Atacadão. Vocês conseguem ver aqui, ó. O CD de Ribeirão Preto encontra-se atualmente alugado ao Atacadão SA, sendo que, certo, a partir de dezembro de 2024, inclusive em virtude do término do prazo de carência. O que é o prazo de carência? A rede XPLG 11 alugou para o Atacadão com a promessa de carência, ou seja, vocês só vão começar a pagar em janeiro de 2025. Beleza, a gente vai alugar para vocês. Agora só comecem a pagar em janeiro de 2025, tá bom? O Atacadão, beleza. E aí, nesse período até dezembro, que dá o quê? Uns 8 meses, a Rede Dia ainda não pagou e o Atacadão não tem para pagar, porque está em carência, dado pelo XPLG. Então, esse período aí, o XPLG vai sofrer muito com relação aos rendimentos, porque é uma participação bem interessante de lucro do galpão lá. E aqui explica, ó. Vale dizer que o dia está atualmente inadimplente com o pagamento do aluguel mensal relativo ao mês de competência em fevereiro de 2024 e com o vencimento no mês de março de 2024, no que se refere ao CD de Americana, bem como está inadimplente com o pagamento da parcela mensal das verbas rescisórias do CD de Ribeirão Preto, com vencimento no mês de março, valores em aberto. Ou seja, a Rede Dia está devendo o galpão em Americana e o galpão em Ribeirão Preto do CD. Então, a Rede Dia está sofrendo muito, pessoal. Inclusive, está em recuperação judicial no 3 de 2024. A Rede Dia Supermercado pede recuperação judicial com dívida de R$ 1 bilhão. Por isso, o mercado reprecificou o XPLG 11. Né? Infelizmente, o mercado, antes de qualquer decisão, antes de qualquer anúncio, ele sempre está à frente disso, fazendo com que o ativo seja reprecificado na mesma hora. Então, por isso que o XPLG 11 está com essa queda vertiginosa. E para finalizar a nossa lida do relatório, fala aqui, ó, os valores em aberto base mensal correspondem ao valor aproximadamente de 0,4 centavos por cota do fundo. Então, o fundo que pagava 0,78 centavos por cota no mês referente ao mês 3 para o mês 4, vai sofrer muito com relação aos próximos dividendos. Com um desconto aí que vocês conseguem observar de 0,04 centavos por cota. Ou seja, vai cair muito os proventos do XPLG 11. Então a gente precisa ficar de olho nisso. E no final ele fala aqui, ó, além disso, o fundo poderá realizar uma retenção de até 5% dos lucros auferidos no semestre e apurados em base de caixa, conforme previsto na regulamentação em vigor. Ou seja, tudo que ele ganhar, ele vai reter um pouco de 5% disso para fazer caixa, justamente para antever essa dificuldade que pode vir com relação à Rede Dia de supermercado. Então, pessoal, o XPLG 11 é essa dificuldade. Está sofrendo muito com relação à Rede Dia de supermercado e os dois galpões que ele tem aí em carência com esse contrato da Rede Dia de supermercado. Então, vamos torcer para que a Rede Dia se recupere, consiga trazer lucros novamente e o XPLG cresça. Não deixa de ser uma oportunidade para vocês estarem analisando, analisando o XPLG 11. Por quê? Ele está se aproximando, pessoal, às suas mínimas. E um fundo imobiliário de tijolo, galpões logísticos, com o patrimônio que o XPLG tem, mais de 3 bilhões, está se aproximando das suas mínimas, é uma oportunidade para analisar, tá bom, pessoal? Então agora já vamos para o segundo fundo imobiliário. E esse fundo imobiliário, pessoal, é o VGHF11, atualmente sendo cotado a R$ 8,75, né, aproximando-se das suas mínimas, já chegou a romper as mínimas, na verdade, vocês conseguem observar, né? Ele tem aí um dividend yield de 14,63%. Por ser um fundo imobiliário de papel, paga mais dividendos, porque ele compra dívidas altas e parcela muito mais alto do que o credor está pagando. Então está em desvalorização em 12 meses
e caindo nesse mês quase 4,8%. O VGHF11 é um fundo imobiliário da Valora. Ele tem em seu portfólio muitos cotistas, 403 mil cotistas, pessoal. É muita gente investindo nesse fundo. Está atualmente descontado, 0,94% de desconto, e pagou recentemente 0,08 centavos por cota. Possui apenas 16 milhões em caixa e é um fundo bilionário de valor de mercado, 1,4 bilhões de reais em valor de mercado. É um fundo imobiliário pagador de dividendos, está listado aí no mercado há mais de alguns anos, distribui dividendos desde 2021, é um fundo recém-chegado, né, considerado aí pouco mais de 3 anos na nossa bolsa, e ele é um fundo imobiliário que também tem alguns fundos imobiliários em investimento, mas o foco dele realmente é os contratos. E aí a gente vai ler um relatório gerencial do mês de março também com relação ao VGHF11. E vamos tentar entender o porquê dessa queda tão brusca do fundo imobiliário, caindo bastante, quase 5% em um único mês, referente ao mês de março. E nós já deixei aqui, ó, grifado o que o gestor deixa claro para os investidores cotistas do que está acontecendo. Eu gosto muito de relatórios gerenciais em que o gestor é muito direto e reto, fala o que está acontecendo e diz com todas as palavras. Simplesmente, pessoal, vamos ler aqui. Os dividendos do mês de março ficaram um pouco abaixo da expectativa devido à maior dificuldade ao longo do mês do fundo obter ganho de capital na venda de algumas posições de FIIs. Além da participação total da carteira de CRIs estar ainda pouco abaixo do desejado. Primeiro ponto. O fundo imobiliário recentemente anunciou para os seus cotistas um dos menores dividendos da sua história, né? Ele sempre pagava 10 centavos, 11 centavos, 12 centavos. Sempre distribuía nessa casa 14 centavos, 13 centavos e um dos mais baixos foi 9 centavos em 2023, dezembro de 2022 para janeiro de 2023. Foi um dos mais baixos da sua história. Em 2024, em março para abril, ele distribuiu 0,08. Isso fez com que já de cara a cotação começasse a cair, porque muitos cotistas estão acompanhando só o dividendo e não acompanham a gestora, não analisam um fundo, não veem todo o portfólio, não veem projeções futuras, vão só em dividendo, dividendo, dividendo. Como diminuiu, os investidores disseram, não quero mais não, vou sair. Aí começou a sair, a cotação começou a cair e começou a vender. Então assim, primeiro ponto. O segundo ponto foi o conflito de interesses. Infelizmente, tem de se falar, que aí está no relatório até, relatório gerencial. A estratégia para que o fundo começasse a alavancar, infelizmente, foi comprar cotas de outro fundo imobiliário da mesma gestora. E aí, além do cenário externo e interno, que nós estamos em um cenário interno de políticas públicas econômicas difíceis, previsibilidade negativa do corte da taxa Selic, pode ter variáveis. A taxa Selic estava diminuindo e influenciando também ao IPCA, que o fundo também é gerido pelo CDI IPCA. Então, nós temos um fundo imobiliário de papel que sofre com relação ao corte na taxa de juros e a queda. E isso faz com que muitas das cotações e até mesmo os dividendos façam com que diminua. Mas isso é a volatilidade do mercado, sempre vai acontecer. Queda e alta, alta e queda. E o VGHF11 sempre passou por isso. O negócio foi o quê? Eles não tiveram uma paciência para conseguir se reestruturar a ponto de sofrer isso com mais tranquilidade. E a decisão que o gestor tomou foi uma decisão um pouco desconfortável para muitos investidores, inclusive para mim. Aonde ele decidiu aqui, ó, com isso em mente, a gestão promoveu ao longo do mês algumas alterações significativas na carteira, com o objetivo de retorno no nível de distribuição de dividendos no curto prazo, mantendo ao mesmo tempo as oportunidades de ganhos no médio e longo prazo. Foram adquiridos um total de 90,2 milhões e vendidos 55,1 milhões de CRIs. Além do aumento do cargo de ambas a carteira, o carrego da carteira de IPCA passou a ser IPCA mais 9, ao invés de IPCA mais 8,8. E do CDI, 4%. E aí vem o que aconteceu. Todos esses movimentos seguem em linha com o processo de reequilíbrio da carteira, em curso desde o início do ano passado, após a aquisição de ativos do MGFF11. A carteira de renda passou a representar 66,9% do total de ativos. E nós temos aqui, pessoal, o portfólio dele, né? Alguns ativos que ele tem. Ele é bem diversificado, não tem dificuldade.
a gente tem uma análise aqui que ele tem, ó, em seu alocação de indexador, o CDI sendo aí 36,9, o IPCA sendo 22,3, o IPCA com a variação positiva 38,9. É ver que a gestora está investindo em fundos da mesma gestora, né? Isso dá aquela sensação de conflito de interesse. Eles estão querendo levantar um pouco mais de dividendos com pressa. E isso preocupa muito, porque o cenário econômico brasileiro, com relação à economia, está com a previsibilidade um pouco oscilante. Ora vai ter corte de juros, ora não vai ter. E isso faz com que muitos fundos imobiliários de papel sofram sem saber o que vai acontecer ou não. E o mercado não quer sofrer, não. O mercado precifica na mesma hora, para mais ou para menos, nunca deixa reto. Então, pessoal, eu aproveitei a oportunidade, né? Comprei algumas cotas, vou até deixar na tela aqui, ó. Comprei, acho que foram algumas unidades do VGHF11 para aumentar um pouco mais a minha posição. Não tenho tantas cotas do VGHF11, mas uma oportunidade dessa eu não deixei passar. Reinvesti os meus dividendos que eu recebi no mês de abril e aí eu trouxe esse aporte para a carteira. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, gostado um pouco da minha explicação sobre esses dois ativos. Cuidado com o efeito manada, estudem os ativos, vejam se faz parte do seu perfil de investimento e se vocês acreditam que o investimento que vocês vão fazer nesses fundos vale a pena, tá bom, pessoal? Forte abraço e vamos juntos, rumo à independência financeira.